fortes, Senhor, responsável é você, somos nós pelo que Será que nossa fé hoje move montanhas? Nós já estamos nessa fase? Nós já estamos movendo montanhas? Nem o morrinho? Hoje nossa irmã Kênia vai nos ensinar como é que a gente faz para mover montanhas. Tá combinado? Nós vamos sair daqui, chegar ali, falar com aquela montanha para mover, e ela vai mover? Todos sejam bem-vindos. Muita paz no coração de todos vocês, todos nós, né? E hoje, com a graça de Deus, a gente roga o amparo do Cristo, de Mãe Santíssima e da equipe de nosso irmão Miramês, para nos acompanhar em cada passo, em cada palavra, para que nossas mentes e nossos corações se acalmem e a gente possa receber todas as energias notáveis desse plano físico e do plano espiritual. Os nossos mentores possam nos acompanhar e nos guiar. Então, o tema, fé que transporta montanhas. Nossa irmã Kênia já está no quartel, pronto, né? E vamos então fazer uma prece e agradecer ao nosso anjo guardião e a Jesus de estarmos aqui. Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade em todo o universo. O pão do corpo e do espírito nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas na medida que perdoarmos aqueles que nos ofendem. Não nos deixes cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Só uma lembrança, quem puder colocar o celular no silencioso, a gente agradece. Bom dia a todos. Que a paz do nosso Mestre esteja conosco. A minha fé foi renovada na hora que eu ouvi a palavra ensinar. Que é isso que nos move, não é mesmo? Foi algo que nos moveu até aqui, hoje, nesse domingo pela manhã. Né? E são várias e várias coisas que nos movem para poder conquistar o que precisamos de material. E lá no capítulo 19, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, a espiritualidade através de Kardec, ela fala justamente isso com esse título: a fé que transporta montanha. Né? O que me faz conquistar um emprego com um maior salário? Sair de um emprego com um salário maior, entrar no menor para poder melhorar a minha qualidade de vida. É esse o nosso dia a dia. É essa fé que nós temos em querer conseguir algo melhor aqui nesse mundo de provas e expiações, ela deve de ser trabalhada para ser transformada nessa fé espiritual, nessa fé em Deus, nessa fé inabalável, né, nessa fé raciocinada que Kardec nos traz. Então, como é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, o capítulo 19, ele vem logo após o 18. E o capítulo 18, ele é intitulado Muitos chamados, os poucos escolhidos, que tem muito a ver com o nosso tema de hoje. E o capítulo 19,
ele tem duas instruções dos Espíritos. E eu vou ler o último parágrafo da instrução do Espírito, a fé humana e a fé divina, porque ele explica essa fé humana e a fé divina, essa fé humana, né, que nos move para poder conquistar algo. E lá no último parágrafo, que é transcrito, foi um Espírito protetor que nos ditou essa instrução. Ele coloca a palavra repito, quer dizer, nós temos de prestar bastante atenção nessa nossa jornada, nessa nossa fé. E ele fala o seguinte: a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr à vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Então, a nossa fé, que é humana e é divina, ela tem que ser trabalhada igualmente. Se eu consigo ter fé em mim para conquistar o que eu necessito materialmente, eu tenho de ter fé em Deus para eu me melhorar moralmente. O capítulo 19, ele trata isso para a gente. E a doutrina espírita, lá no seu primeiro livro do Pentateuco, que é o Livro dos Espíritos, Kardec, quando ele compilou todas as perguntas com as respostas, e ele organizou para nós didaticamente, eu gosto sempre de enfatizar a pergunta 1, 4 a 6 e a 76. O que Kardec nos traz lá? Que é Deus? Então ele já começa o Livro dos Espíritos nos informando, né, a espiritualidade nos informa através de Kardec que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não existe nada antes dele. E lá na pergunta 4, aonde ele pergunta onde se pode encontrar a prova da existência de Deus, a espiritualidade responde que não há efeito sem causa. Se Deus é a causa primária, então nós somos o efeito, nós somos o seu efeito. Nós temos de ter isso muito bem conscientemente em nós. Se nós somos o seu efeito, essa fé que nós a utilizamos tanto aqui nesse mundo de provas e expiações para poder traçar a nossa caminhada, as nossas conquistas materiais, os nossos amores, né, os nossos prazeres, ela deve de ser também trabalhada em Deus, que é o quê? A nossa causa, e nós somos o seu efeito. E lá na pergunta 6, a meia dúzia, Kardec pergunta o seguinte: o sentimento íntimo que temos da existência de Deus não seria fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Para eu poder saber de Deus, para eu poder conhecer Deus, eu deveria de ser educada para isso? É isso que Kardec nos está perguntando à espiritualidade. Se
Se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Lá no nosso primitivismo, nós já sabíamos que existia algo superior a nós. Muitos deuses adorando o sol, a chuva, a lua, a pedra, um animal. E o povo hebreu, aquele único ali naquele momento, adorando somente um Deus, o Criador. E lá na pergunta 76, Kardec faz o seguinte questionamento: que definição se pode dar dos espíritos? Que também vai de encontro a 23, mas eu não vou mencionar ela aqui, pode estudar em casa. A espiritualidade pergunta o seguinte, responde o seguinte: pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Então, nós somos os seres inteligentes da criação. Qual que é a diferença da 23 para 76? Espíritos, na 76, está em letra maiúscula. É em letra maiúscula. Quer dizer, é uma pergunta direcionada à nossa individualidade. Eu, espírito, não, eu aí sendo um axioma, sendo, um efeito etéreo para distribuir as minhas energias e canalizá-las. Então é eu como ser individual. Então nós somos um ser inteligente da criação, onde somos o efeito de Deus. Isso daí tem que ser bem delimitado na nossa consciência para podermos aí, evoluirmos e sermos aí, deuses como Cristo, Ele mesmo nos disse quando esteve entre nós. E lá no livro de Jeremias, o profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 31 a 34, Jeremias pergunta ao Senhor, lá ele usa a palavra oráculo do Senhor, e lá tem um diálogo, aonde Deus faz uma nova aliança para conosco, para o povo de Israel. Que aliança é essa? Ele fala que dias virão, quer dizer, a nossa evolução vai chegar a um determinado momento. Essa minha. Pode pegar? Preocupa não. Vai chegar um determinado momento na nossa evolução, na nossa caminhada, que tudo que evolui, as coisas acontecem, tudo muda. Essa é a proposta, E o Senhor Deus fala dessa aliança, Ele faz essa aliança para conosco. Que aliança é essa? Eu lhe incutirei a minha lei e a gravarei em seu coração. Serei o seu Deus e Israel será o meu povo. Então, ninguém terá encargo de instruir seu próximo ou irmão, dizendo: aprende a conhecer o Senhor. Então, o que o profeta Jeremias nos trouxe há milhares de anos atrás é exatamente o que a doutrina espírita nos traz. Somos o efeito desse Deus. Então, o nosso conhecimento, ele já está em nós, ele já está na nossa essência, mas ele precisa ser trabalhado. E Kardec nos ensina muito bem isso nesse capítulo 19, quando ele vem nos falar da fé.
desse poder que existe em nós como o Espírito protetor da instrução dos Espíritos que eu comecei com o último parágrafo lá da instrução dele, nos fala: quando nós soubermos trabalhar em nós o nosso poder, nós vamos fazer prodígios, né? Nós vamos fazer milagres. E o próprio Cristo também nos disse isso. E Kardec, ele inicia o capítulo 19 justamente nos contando uma parábola. Né? E antes do 19 vem o 18. E que capítulo é esse, o 18? Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E eu trouxe 2 trechos aqui da instrução dos espíritos, que foi o espírito Simeão, na cidade de Bordeaux, em 1863. Então, o que esse espírito vem nos dizer nesse capítulo, que na didática perfeita que a espiritualidade intuiu Kardec, né? Muitos os chamados e poucos os escolhidos, a fé que transporta montanhas. Para eu ser o escolhido, eu tenho de trabalhar, eu tenho de evoluir. Simeão nos fala o seguinte: que frutos deve dar a árvore do cristianismo, árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo? Não é o mundo todo. Uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos os que se hão de agrupar em torno dela. Essa árvore possante abriga uma parte do mundo, mas nem todos conseguem se abrigar sobre a sua sombra. Olha só que interessante. Uma árvore que cobre parte do mundo, mas a gente não consegue enxergá-la, a gente não consegue vê-la, senti-la, participar dessa sombra que ela nos traz. Os da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. Fé é a fé que nos falta para podermos participar dessa sombra dessa árvore da vida. Que lá, né, nos nossos relatos bíblicos, na Gênesis, a árvore do conhecimento e a árvore da vida está onde? No jardim do Éden. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe, que o Deus de luz vos ilumine, que a árvore da vida vos ofereça abundantemente seus frutos. Crede e orai. Então a fé não é algo aí para nós sairmos falando: eu tenho fé, eu sou uma pessoa de fé, eu acredito, mas você só a busca à noite. Não. A nossa fé, ela tem de estar em todos os momentos, como Kardec nos fala. Porque o que nos falta para podermos ter essa fé pulsante? No início do capítulo 19, Kardec traz Mateus, capítulo 17, do 14 ao 20, aonde ele trata da cura, né? E lá no finalzinho fala da fé do grão de mostarda. Da cura de quem? De um filho de um homem que fala: os seus discípulos não curaram o meu filho. Então a fé daquele homem foi em busca de quem? Do mestre. E ali o mestre fala: tragam, e ele o cura. Então o que acontece naquele momento? Por que não podemos nós, outros, expulsar esse demônio? Por que eles não conseguiram e por que o Cristo conseguiu? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade.
Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. Que é o que um espírito protetor nos fala. Nós temos esse poder, mas o que nos barra? Qual pedrinha nós encontramos aí para não conseguirmos isso? A nossa incredulidade. E o que é incredulidade? O que é uma pessoa incrédula? O livro dos médios faz esse trabalho conosco. A incredulidade é filha do orgulho e da ignorância. Está lá no livro Espiritismo Cristão ou Revelação da Revelação. Então quer dizer, a chaga da humanidade, que é o orgulho e da ignorância, a incredulidade está ali presente. Então nós temos de extirpar isso, para conseguirmos participar dessa sombra da árvore da vida e termos essa fé que a espiritualidade nos traz. A fé inabalável, né? A fé que nos eleva ao Pai, que nos deixa em comunhão com o Pai. E o livro dos médios, ele fala de vários tipos de incrédulos, porque não é somente um. Então ele traz para nós conceitos de coisas que às vezes nós não achamos que somos incrédulos, e quando a gente vai lá e faz esse estudo, nós somos sim. Ele fala do incrédulo de má vontade. É aquele que sempre está em busca dos gozos materiais, né? Mas acontece que ele não para absolutamente nada que o faça frear em busca de algo que vai satisfazer o material. Então ele está sempre com má vontade de algo. É uma vontade de ajudar o irmão, de atender o pessoal da campanha do quilo, de ajudar o pai ou a mãe que ele já saiu de casa, já compôs a sua família e já não se acha mais responsável por aquilo, de ajudar o colega do trabalho. Ele está sempre com uma desculpa. É aquela pessoa que está sempre com má vontade. O livro dos médios, vou dar a referência aqui, é o item 22, tá? Lá no livro dos médios. O incrédulo por decepções é aquele que tiveram esperança em algo exageradamente, sempre esperando algo em troca, e aquilo nunca chegou, a pessoa vai e se decepciona. Então a pessoa decepcionada, ela tem ali, né, aquele pontinho de incredulidade que acaba atrapalhando o desenvolvimento da sua fé raciocinada, da sua fé que o coloca em comunhão com Deus. Esse já é o item 25, lá no livro dos médios. Incrédulo por interesse ou má fé. Esse daqui eu vou ler. A espiritualidade nos fala: apenas por não deixar de mencioná-lo, falaremos de uma quarta categoria, a que chamaremos incrédulo por interesse ou de má fé. Os que acompanham sabem muito bem e o que devem pensar do espiritismo, mas ostensivamente o condenam por motivos de interesse pessoal. Não há o que dizer deles, como não há com que eles
que fazer. Então, nós, muitos interesseiros, muitos de má fé, até a espiritualidade ainda não tem palavras para poder nos falar sobre isso. Né? Nós sempre assim, não, eu vou se acontecer. Eu vou lá e vou provar que não é. Então nós temos aí essas pedras, e ele é o item 23. Nós temos aí essas pedras nos nossos caminhos que acabam virando montanhas e atrapalham o nosso desenvolvimento da nossa fé, e nós não conseguimos removê-las. Como Cristo nos falou, se tivesseis a fé como o tamanho de um grão de mostarda, né? E isso é o quê? É trabalho, é movimento, é boa vontade, é nos cegar, tapar os olhos e fazer aquilo que o Cristo nos pediu, amar o nosso próximo. Por mais que te doe. Lá no livro Consolador, na pergunta 354, que é o livro onde Chico Xavier faz perguntas a Emmanuel e ele responde, Chico perguntou o seguinte para Emmanuel: poder-se-á definir o que é fé? A resposta é grande. Então eu trouxe trechos aqui para poder passar para vocês. Então, o que é ter fé? Como que eu posso saber se eu tenho fé? Emmanuel nos responde: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Primeiro ponto. E é o que o Livro dos Espíritos nos fala. O que é Deus? Causa primária. O que eu sou? O seu efeito. Para eu saber de Deus, alguém tem de me ensinar? Não. Ele já está em mim. Eu tenho de ter essa certeza. Aí eu vou abrir um parênteses aqui. Tá vendo como que o estudo é importante para nós? Os cursos que a casa nos oferece, além das exposições, né? Os livros, para a gente poder estudar. Então, o primeiro ponto que Emmanuel fala: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Eu não creio, eu sei. Então eu não preciso de mais nada. Aí eu vou estar alcançando essa fé que a espiritualidade nos fala no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Dor ou responsabilidade? O que você prefere assumir diante da sua vida? Algo pela dor ou pela responsabilidade? Pela dor, pela responsabilidade vai ser bem mais leve. Pelo esforço e pelo dever cumprido. Aquilo já não tem opção. É pelo esforço e dever cumprido. Para você cumprir o seu dever, quer dizer que você tem de se esforçar. E é nesse caminho aqui que você escolhe.
Ou eu vou pela dor ou pela minha responsabilidade. Faça-se no escravo a vontade do Senhor. Isso aqui nos falta muito. Nós somos os seus soldados. Nós somos os seus trabalhadores. Então, aí, definir o que é ter fé é isso aqui. Então, é algo que nós temos de trabalhar. Não é falar, eu tenho fé, eu sou uma pessoa de fé. É trabalhar, é escolher e assumir as nossas responsabilidades. Sem isso, nós vamos sempre ficar o quê? Na fé vacilante. E aí nós vamos cair lá naquele conceito do incrédulo de má vontade. Porque a gente vai confiar tanto, e aí a gente vai se estagnar, e a decepção vai ser grande, a nossa má vontade vai tomar conta de nós. E aí vem a depressão, né? Vem a solidão, vem o afastamento. E ter a fé é o que vai nos levantar, como Emmanuel nos fala aqui. Né? Porque quando o outro próximo, que é aquele incrédulo de interesse, né, aquele incrédulo de má vontade, ele vê que a sua fé é vacilante, ele vai começar a te explorar. Ele vai começar a explorar o seu lado, que é de quê? Trevas. Lembra quando Cristo nos diz? Nós somos luz e nós somos trevas. E a nossa fé, ela está naquele pontinho de luz que muitas das vezes nós falamos ali, né? Olha lá, é só um pontinho, não é nada. E é lá que está a nossa fé para poder nos levantar. Se a fé vier pela dor, se ter fé para nós é ter que passar pela dor, que trabalhemos a dor, que aceitamos a dor, que a reconhecemos e a vemos como uma misericórdia divina. Não porque nós ouvimos muito que o espírita gosta de sofrer, mas sim porque chegou um momento que o seu aprendizado, né, que o seu ali aguilhão, como Cristo disse ao Paulo, foi o quê? A dor. É Ele que te moveu, é a dor que te colocou para frente, é a dor que falou, levanta e anda. Já que o seu senso de responsabilidade não teve, né, essa capacidade de te colocar em movimento, de te fazer esforçar, de te colocar para frente para poder ter uma fé raciocinada, uma certeza em que, na misericórdia de Deus, no amor de Deus, na sua vida futura, que é a volta ao Pai. E Emmanuel nos fala, lá na lição 40, intitulada Fé, no livro Vinha de Luz, que a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Você não vai acordar amanhã, ou você não vai sair daqui hoje e ficar depois daquela porta ali lá na rua, cheio de fé, não. Você vai ter de trabalhar. Você vai ter de se esforçar. Qual acontece na vida comum? O Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Porque nós fomos criados todos a partir do mesmo ponto.
Isso daí é sem sombra de dúvida. Mas, se nós formos criados todos a partir do mesmo ponto, e o meu filho, a minha filha é mais evoluída do que eu, isso daí é o quê? Eles se esforçaram mais do que eu. Se Jesus já é Cristo, Jesus ele se esforçou mais do que eu. E aí nós vamos o quê? Caminhando. Deus nos deu tudo por igualdade. Mas na medida que nós vamos evoluindo, nós mesmos vamos o quê? Pedindo. E às vezes nós pedimos tanto que a própria espiritualidade fala: ô Kênia, nessa reencarnação aí você não vai conseguir isso tudo não. Eu vou dividir aí para você, ó, vai ser 30% agora e vamos ver se você vai conseguir 70% na próxima. Mas aí eu quero 70%, porque eu quero evoluir. Aí eu chego aqui, né, nesse mundo de provas e inspirações e venho o quê? Eu começo a ser uma pessoa incrédula, confiei muito, começo a ter as minhas má vontades, o orgulho e o egoísmo. E aí nós vamos o quê? Tropeçando. E esquecemos de quê? De trabalhar. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Eu esqueço de quê? De nutrir as minhas raízes, porque eu sou uma planta útil do Senhor. E aí, com essa falta de nutrição, eu passo a ser o quê? Uma figueira seca. Aonde eu não tenho fé suficiente para poder dar frutos. Para poder dar frutos. Então, Deus nos deu tudo por igual. Até o dia também Ele nos deu por igual. Por que o meu dia é tão pequeno e o de outro rende muito? É o meu esforço. Sem ser aquela piadinha do trabalho, né? Que todo mundo fala, o dia é igual para todo mundo. Não, mas você vai trabalhar de carro. E eu demoro 2 horas para poder chegar no serviço de ônibus. Né? Que teve isso aí rodando nas redes sociais. Realmente, aí você não consegue. Mas o dia é igual para todos. E aí o que? É o meu trabalho que vai fazer com que o meu dia renda, o meu dia se desenvolva. Se eu perder o meu dia com coisas inúteis, aí eu vou conseguir cumprir as minhas responsabilidades? Não. Conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A espiritualidade falando agora novamente do esforço. Não existe milagre. A não ser quando nós desenvolvermos a nossa capacidade e começar a o quê? Fazer prodígios. Não existe milagre. Se eu não me esforçar, se eu não trabalhar, eu vou continuar sempre reclamando, sempre colocando obstáculos para poder ir na padaria, para poder ir no sacolão, para poder ir trabalhar, porque lá onde eu trabalho ninguém presta. É só eu que sei fazer tudo direito. É o nosso esforço. Porque não podemos nós outros expulsar esse demônio por causa da vossa incredulidade. E aí nós temos de acabar com ela. Essa daí pode ser uma das montanhas, né, para muitos de nós que vai ser a mais difícil de remover. E Kardec, ele fala, ele cita essas montanhas, né,
que Jesus fala que nós temos o poder de deslocar se nós tivermos a fé do tamanho do grão de mostarda. Aí o que Kardec fala dessas montanhas? São o quê? As nossas dificuldades, as resistências, a má vontade, os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas. Essas são as montanhas que a espiritualidade cita através de Kardec, já para poder nos ajudar a deslocá-la com um pouquinho de boa vontade. E lá no item 3, Kardec traça as características da fé. Que características são essas? O que eu tenho de ter para eu poder começar aí a me esforçar a trabalhar essa fé divina que existe, que já existe em mim? Confiança que se tem na realização de uma coisa. Nós trabalhamos tanto para poder conquistar algo materialmente, não é isso? E por que nós não pegamos esse nosso esforço e colocamos ele nessa fé divina que nós precisamos trabalhar? Por causa do orgulho. Eu vou ser chamada de estranha. Eu vou ser vou ser apontada como uma pessoa que não é sociável. Eu não tenho vergonha de me esforçar passando por cima dos meus colegas de trabalho e derrubando eles para conseguir um cargo melhor. Mas eu tenho vergonha de estender a mão ao meu colega de trabalho. De estender a mão quem está lá fora precisando. Mas passar por cima deles para eu poder ter o meu gozo realizado, isso daí não é vergonha, não. Aí eu já passo a ser uma pessoa sociável. Eu já passo a ser um influencer. Porque eu passei por cima, consegui o que eu quis e estou onde? No topo. Agora, quando se trata de trabalhar o meu esforço para eu me realizar espiritualmente, eu sou estranha, eu sou esquisita. Eu não faço parte da sociedade. Para muitos de nós, a campanha do quilo é uma maravilha. Para outros, é uma vergonha. Vê se eu vou colocar uma sacolinha do lado para bater de porta em porta para poder pedir algo. Que nem é para você. Né? Porque isso aí o quê? Me fere. A sociedade, ela começa a me deixar... Ela começa a me deixar de lado. Certeza de atingir determinado fim. Vende até a mãe por R$1 para conseguir chegar onde que está. Mas não consegue se ajoelhar diante de Deus e se prostrar e se colocar como servo. E nos colocar como servo não quer dizer que nós vamos deixar as coisas materiais de lado, não. Porque tem o equilíbrio. Porque tem um momento. Vai poder sim fazer tudo o que quer, arrumar o cabelo, fazer a unha, colocar brinco, colocar colar, pegar a bolsa, sair por aí, sim. Uma festa de família. Tranquilamente. Se gosta do bar, vai poder sentar no bar, sim.
Mas e o meu lado espiritual? Qual que é o meu determinado fim? O meu fim não é a minha vida futura, gente? Não é voltar ao Pai? Por que que eu vou me acabar materialmente nesse mundo, sendo que no meu caixão não vai caber nem a minha coberta? Só vai uma roupa do corpo, e mesmo assim não vai poder ser o vestido de festa e nem o sapato que custa 2.000, 3.000 reais. Porque muitas das vezes a roupa que nós mais gostamos de usar é aquela rasgada no final de semana que ninguém pode te ver. E aí falou assim, olha, eu gostava muito dessa roupa. E aí você vai pro caixão com uma roupa velha ao invés de ir com a roupa nova que você se mostrava lá pra sociedade te ver toda bonita, toda elegante, né, toda cheia de poder. O meu fim está lá na minha vida futura. E isso tem de ser trabalhado. E é a minha fé que vai fazer com que eu caminhe para isso. O nosso caminho é o mesmo, mas a caminhada não. Está todo mundo no mesmo caminho. E está todo mundo se preocupando com a vida do outro ao invés de fazer o que ele tem de fazer. Como Pedro, né, quando é chamado para poder seguir o Cristo, venha, ele se preocupa com o outro que o Cristo falou, você pode ficar aqui, mas você venha, Pedro. E aí o Cristo fala para ele, por que você está preocupado que ele está ficando e você está vindo? Segue-me tu, é você que eu quero aqui agora do meu lado. Por que você está preocupado com a vida do outro? O caminho é o mesmo, mas as caminhadas são diferentes. Não são todos ainda que conseguem estar 50% nas pegadas do Cristo. Por causa de que não conseguem? Da incredulidade, do orgulho, do egoísmo. Lucidez é outra característica que nós temos de ter, sermos lúcidos. Parar de ficar viajando na maionese aí, ó. Parar de ficar arrumando chifre na cabeça de cavalo. Parar de ficar enxergando unicórnio. Ser uma pessoa lúcida. Não é não, sim é sim. Parar de romantizar. Ter essa lucidez como nós somos lúcidos para poder conseguir algo material. Sim é sim, não é não. Calma. O tempo de Deus é totalmente diferente do nosso tempo. Qual que é o período de gestação? 9 meses. Às vezes, né, para muitas mães, alguns filhos vêm de 7... Eu vim de 7 meses, é por isso que eu sou muito apressada. Eu sou no horário certinho. Nem parece que eu sou brasileira, chego no horário certinho. Eu preocupei na hora que eu cheguei aqui, quase em cima da hora. Porque eu sempre chego adiantado. 7 meses, nasci de 7 meses. Calma. Nós temos de agir todos os dias igual a mãe no período de gestação. Esperar. Ter calma. Nada vai ser igual você quer. E muitas das vezes nós só conseguimos entender essa calma quando está com 50, 60, 70 anos. E muitas das vezes, para a gente poder conseguir essa calma, é a dor que nos faz entender quando a gente é mais jovem, né? As necessidades. Às vezes você é tão apressado, fala assim, peraí,
vou colocar a Kênia para poder nascer lá no sertão. Porque ela está apressada para poder fazer algumas coisas. E lá ela não vai ter os recursos que ela pediu. E lá ela vai ter calma e vai saber esperar. E aí vem para São Paulo e sofre igual um louco e desvia totalmente. Calma. Paciência. Que é diferente de calma, né? Muita gente é calmo, mas não é paciente. Tem gente, você vê ele assim, numa calmaria danada. Mas aí quando te pede alguma coisa, você demora um segundo, aí você vai e assusta com a pessoa gritando. Ó, não tem paciência nenhuma. Paciência. E a paciência, para você saber se você tem ela, muitas das vezes, né, são acontecimentos na sua vida que acontecem para você ter calma e paciência. E aí nós vamos adquirindo, nós vamos trabalhando essas características que nos fazem aí, né, a ter essa fé, a trabalhar essa fé que nós estamos em busca dela aí. A garganta tá ruim hoje. Lá no item 7 do capítulo 19, a espiritualidade nos fala: a fé não se prescreve. Assim como o ensinamento de Deus também não é prescrevido. Você não passa, né? Você não pega um papel ali e fala, anota aí, para você ter fé, você vai fazer isso, 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 isso. Não existe. Por quê? Por causa do nosso caminho e por causa da nossa caminhada. O que é o arroz? Lavar, colocar na panela com um tempero, água e sal. Mas nenhum arroz é igual. Muita gente já nem lava mais o arroz. Não lava, não. E dependendo do seu humor, o arroz empapa tudo. O que é aquilo, né? É incrível um negócio daquele, né? Porque eu não gosto de cozinha, não. Eu ocupo a cozinha por responsabilidade. O meu negócio é receita. Se não tiver receita, dependendo da coisa, eu também não sei fazer, não. A minha menina já gosta, graças a Deus. A compensação da balança. O que é aquilo no arroz, gente? Se você está cansado, o troço não dá certo. Se você está irritado, o trem queima de uma hora para outra, igual leite. Então não tem receita para fé. E eu não tenho vergonha de falar também que eu sou mulher e não gosto de cozinha, não. E eu moro sozinha desde 21 anos de idade. E nada lá em casa faltou, não. Entendeu? Não se prescreve, não adianta. É igual a dor. Você vê uma pessoa, ela não tem paciência nenhuma de fazer isso pro filho dela. Olha lá para você ver. Vai lá cuidar do filho dela para ver se você vai ser o que você fala que você faria. Vai lá aguentar o marido da vizinha que você fala, ela devia te fazer isso pro marido. Vai lá fazer para ele. Então nada se prescreve. Porque o caminho é igual, mas a caminhada é diferente. Ela se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Todos nós vamos adquirir a fé e na medida da nossa evolução, ela também vai o que? Se aperfeiçoando. E ninguém é impedido de possuir a fé.
é gratuito, ela está aí de graça. Igual a calma, igual a paciência, igual a responsabilidade, o esforço, né? Que sem eles nós não vamos conseguir trabalhar essa fé que a espiritualidade nos desvenda aí, através desse capítulo 19, né? Que é clareando aquilo que o Cristo nos trouxe e que está lá também dentro do Antigo Testamento, como eu trouxe aqui, né? O profeta Jeremias. Então ela é para todos. Não é a fé que compete procurá-los. A fé não vai te procurar. A dor vai te procurar. A necessidade vai te procurar. E aí você tem de procurar a fé para poder vencer isso. A eles é que cumpre ir-lhe ao encontro, e se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Olha aí o caminho. Isso aqui é a pegada do Cristo. É o que ele nos fala aí. Não está nada ligado a material. O pai do Chico pediu para ele perguntar aos espíritos, né, qual os números que iria sair na loteria para ele poder ficar rico. Não veio. E dia 7 de setembro também não adianta trabalhar a sua fé para dia 7 de setembro sair aí a lotofácil acumulada, porque também não vai funcionar, não. A fé, ela é totalmente para o nosso aprimoramento moral. Para nós evoluirmos, para nós cumprirmos a lei de Deus, para nós nos melhorarmos, né? Ter fé em nós é uma coisa maravilhosa para a gente poder conseguir alcançar aquilo que nós desejamos. Mas nós temos de ter na nossa consciência que o que nós desejamos aqui nesse mundo vai ficar aqui nesse mundo. Então nós temos de trabalhar a nossa fé em Deus, que nos deixa em comunhão com Ele, né? Nos deixa em comunhão com Ele, porque Ele está 100% em comunhão com nós. Que nos deixa em comunhão com Ele para nós nos melhorarmos, para nós evoluirmos. Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Ela não muda. Né? É algo que nós sabemos que ali não existe eu apontar o dedo e acontecer um milagre, porque tudo vem de um trabalho, de dias trabalhados, de esforço, de aprimoramento, tanto material quanto o espiritual. Porque o Emmanuel, o que ele nos fala? Se eu não me engano, é a 254 lá do Consolador. São duas asas que nos levam, né, à evolução. A sabedoria e o amor, quer dizer, o nosso aprimoramento material com o nosso aprimoramento espiritual. Né? E essa fé inabalável, essa fé raciocinada, né, que não muda em qualquer século, em qualquer dia, ela vai ser a mesma, ela nos faz trabalhar assim. Ela nos coloca nas pegadas do Mestre. Né? Paulo de Tarso, vaso escolhido, apaixonado pela lei, moldado pelo Cristo, para poder ser o apóstolo dos gentios. Ele já tinha a fé ali incrustada nele e divulgada na lei mosaica. Mas o Cristo falou com ele: olha,
Você precisa pegar outro caminho. Você vai ser o meu vaso escolhido. Você vai ver o que é ser meu servo. Você vai ter que trabalhar, vai ter que se esforçar. Né? A fé e a esperança. E qual que é a maior de todas? A fé, a caridade. Né? Maria de Magdala, que se prostrou ali nos pés do mestre, que hora nenhuma passava pelo seu espírito o tamanho da fé que ela tinha em si, por ter primeiramente uma fé vacilante, onde era explorada, apontada, né, pela sociedade, e aí se tornava, né, uma pessoa frágil, explorada. Quando ela se prostra ali nos pés de Cristo, ela percebe o quão grande ela era. Né? E o próprio Emmanuel fala que a maior evolução não foi a de Paulo, e sim a de Maria, porque ela extirpou todos os seus vícios através da fé em Cristo. E Paulo não, ele era conhecedor, ele era executor da lei, por mais que ele perseguiu os cristãos. Então tem essa diferença aí entre os dois. E o nosso irmão Pedro? A fé vacilante ali andando sobre as águas, no momento do Cristo lavando seus pés, no momento em que nega o Cristo 3 vezes, e o Cristo, né, vai até aquele apóstolo, aquela pedra, aquela rocha, e o faz perceber que a sua fé vacilante ou negando era a mesma fé raciocinada, a mesma fé inabalável, quando ele prostra diante o Cristo e fala: eu te amo, apacenta minhas ovelhas. Eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Então, as nossas vacilações, elas vão ter também o nosso momento de aprimoramento, de questionamento, aonde nós vamos pegar essa fé que existe em nós e colocamos ela para poder trabalhar em prol do nosso próximo. E para a gente poder finalizar, eu vou finalizar aqui com as palavras de Jesus, né, de Deus, né, no diálogo lá de Jeremias. Então ninguém terá encargos de instruir seu próximo ou irmão, dizendo: aprende a conhecer o Senhor. Que nós possamos trabalhar essa fé inabalável, né? Essa fé que a espiritualidade nos desvendou aí através de Kardec, o Cristo nos trouxe, e nos melhorarmos cada dia mais para realmente sermos escravos do Senhor. Que a paz do Senhor esteja conosco. Bom dia a todos e todas. Nós agradecemos então a nossa querida Kênia, né, pela oportunidade de trazer o tema da fé, à luz da doutrina espírita, né, do Evangelho, e que a gente possa seguir, né, na semana, pensando, refletindo sobre isso, como está a nossa fé, não é mesmo? E aí a Kênia, ela falou para nós, né, sobre, lembrando até de uma música do Tim Vanessa que fala que trabalho é esforço de evolução, né? E aqui na casa nós temos várias oportunidades de trabalho, né? Para que a gente possa se esforçando e se melhorando a cada dia, para além das palestras que a gente tem, né? Então nós temos os estudos que começaram tem pouco tempo aqui na segunda-feira para iniciantes, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos,
e a história do Espiritismo. Então, é uma ótima oportunidade para quem ainda não começou pelo início, né? Temos também o estudo na sexta-feira das obras de André Luiz, às 20 horas, e temos o estudo sistematizado da doutrina espírita, no sábado às 17 horas, tá bom? E ela falou também, né, gente, a importância da gente estudar, porque o estudo em grupo, ele nos permite ouvir diferentes pontos de vista, níveis de conhecimento, espaço para perguntas, né, para reflexão. E a leitura, nós temos a biblioteca ali, inclusive com feira permanente de livros usados, né? Temos muito, o acervo é grande, então conheçam a biblioteca, tá? Nós temos empréstimo, quem não fez a ficha ainda faça a sua ficha, tá bom? E aí nós vamos ter o seminário, né? O seminário, o cartaz está ali, estão sendo divulgados, o seminário, nós temos o Setembro Amarelo, hoje iniciando, né? 1º dia de setembro, em defesa da vida, vai ser no dia 15. É a eutanásia e o suicídio sob a ótica do amor. Nós vamos ser 2 palestrantes, é um seminário, então vai ter oportunidade, né? Das informações, orientações, esclarecimentos e trocas, tá bom? Nós precisamos buscar ajuda para a gente poder ajudar, né? Que a gente sabe que os momentos que a gente está vivendo, a transição, né? Muito adoecimento, a começar por nós olhar para as nossas necessidades, não é mesmo? E aí, um último recadinho, nós temos a visita aos enfermos, tá? Nas quartas-feiras. Então, se vocês querem ajudar, tem alguém na família que precisa de receber a visita da equipe, pode procurar a recepção, tá bom? E o culto do Evangelho no lar, que a gente não pode deixar de fazer, né? Quem ainda não faz e tem dúvida, pode nos procurar também ali na recepção, tem orientação, né? E essa palestra, ela fica gravada. Então, vamos divulgar. Quem, né, sentir que precisa, ouça, né, pela divulgação lá, tá bom? E no mais, quem precisa do remédio, que é o passe, vamos nos colocar. Mas antes, vamos fazer a prece, não é mesmo? Então, vamos fechar nossos olhos, elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Pai de infinita bondade, a Jesus, nosso Mestre, nosso Guia, aos benfeitores espirituais que estão aqui conosco, que velam por essa casa amada, e por cada um de nós. Agradecemos pela abençoada oportunidade desse encontro, dos aprendizados, oportunidade do trabalho, e que possamos, ó Jesus, irradiar o melhor de nós na medida em que nos evangelizamos, sendo instrumento de Tua paz para todos aqueles que estão em nossa caminhada, irradiando em favor de todas as famílias, todos os pais, crianças, adolescentes, pela paz no mundo, por todos aqueles que vierem nas nossas mentes. Nós agradecemos, ó Pai, e rogamos o Teu amor, hoje, agora e sempre.